Oi, bora lá que nesse vídeo eu vou fazer a review desse kit de canetas aqui. Outro dia eu compartilhei lá no meu Instagram um vídeo onde eu finalizava esse lettering aqui super colorido e todo mundo ficou louca me pedindo quais canetas eu usei para finalizar ele. Então aqui nesse vídeo eu vou testar todas elas, dizer o que eu gostei, o que eu não gostei e ainda no final a gente vai finalizar um lettering juntas usando ela. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui, eu sou a Pamela de Bortoli, artista de lettering já há mais de 7 anos e eu tenho um curso completo onde ensino sobre esse universo do lettering. Se você está começando agora ou talvez você já sabe alguns estilos de letras, algumas técnicas, mas quer aprender coisas novas, tentar coisas diferentes, eu deixei o link do meu curso aqui embaixo na descrição se você quer saber mais sobre ele, então é só acessar aqui embaixo. Já fazia um tempão que eu estava em busca de canetas coloridas com esse estilo de tinta aqui, que é tinta acrílica, que não me custasse um rim, porque todas as outras marcas são super caras. E eu queria para fazer lettering mais coloridos e testar coisas novas. E faz mais ou menos mais de um mês que eu comprei elas. E eu já vou dar um spoiler aqui que eu tô adorando demais elas. E agora então, bora lá pra mesa testar elas e finalizar esse lettering aqui. Então, o kit vem com 24 cores e a marca dessas canetas é esse nome aqui meio maluco, que é Tong Fu Shop. A tinta delas é acrílica, opaca, a base d'água, a prova d'água e com cores vibrantes. E ela tem a tinta muito parecida com essas canetas aqui da linha Pintor da Pilot, ou as Poscas também. Então, a diferença dessas, por exemplo, dessa aqui da Pilot, a gente precisa sempre chacoalhar antes de usar, que tem a bolinha dentro para misturar tinta. Já essas não precisa mexer, porque não tem a bolinha dentro. Até diz no papel aqui atrás, que eu traduzi, que tá escrito em alemão, mas diz aqui que esse é um pró delas, que não precisa chacoalhar antes de usar. E elas têm a ponta no formato de pincel, então dá também para usar elas para fazer a caligrafia com brush pen, e a ponta é de feltro, então tem que tomar bastante cuidado, porque esse estilo de ponta estraga muito fácil. E agora, então, eu vou testar todas as cores delas no papel. In a dream, I wonder why I carried on with the things that made you. Então, já guardei as canetas aqui no estojo para não ficar uma bagunça. E aqui estão todas as cores. Pode ver que tem algumas cores que são super bonitas, outras já nem tanto. E a tinta delas é super pigmentada, deixa uma pintura homogênea. Uma camada de tinta já cobre bem o papel. E eu vi também aqui dentro nesse papel que a gente pode usar elas em diferentes superfícies. Deixa eu ver aqui onde é que diz isso. Aqui. Aqui mostra pintando uma pedra, escrevendo no CD, num DVD, não é algo que a gente faz hoje em dia mais, mas dá então para escrever em plástico. Aqui tá pintando madeira, eu acho, parece ser. Dá então para usar elas em diferentes superfícies. E o melhor de tudo é o preço, que é muito bom. Aqui na Itália eu paguei 10 € nesse kit aqui. Eu comprei ele na Amazon e eu pesquisei no Brasil. Ele tá em torno de 110. Então, se você fizer 110 dividido por 24, que é o total de canetas, dá tipo assim, R$ 4,60 cada caneta. Eu acho que é um preço muito bom para esse estilo de tinta, esse estilo de caneta. Comparando, claro, com as Poscas ou essas aqui da Pilot, que tá quase R$ 30 cada uma, então eu acho que vale super a pena. E esse é o ponto que me ganha, porque eu sou mão de vaca e eu não gosto de pagar caro em materiais, mesmo sabendo que são de qualidade, porque eu sei que depois eu vou ter dó de usar, porque eu sei o quanto eu paguei nele e eu não vou querer gastar a caneta. E como pontos negativos, eu não gostei delas terem a ponta pincel, não acho que esse seja o pró delas, porque esse estilo de ponta de feltro e pincel, ela estraga muito fácil. Eu não tô usando elas para fazer a caligrafia com brush pen, eu tô usando elas mais como uma caneta normal, para pintar, para preencher, então eu preferiria que elas tivessem a ponta nesse estilo aqui, então uma ponta rígida e mais fininha. E sobre as cores,
Tem algumas que são super bonitas, outras que eu achei desnecessárias, por exemplo, esses tons de marrom. Eu acho que poderiam ter colocado outras cores para completar esse kit, porque elas são horríveis. Talvez também esse verde aqui neon também não gostei, mas né, também um gosto meu. E também achei que algumas cores não deixam a pintura tão homogênea quanto outras, por exemplo, esse rosa. Dá pra ver aqui a marca do pincel, então teria que passar mais uma camada pra deixar uma pintura bem bonitinha. E o preto também, eu não achei ele tão preto, ele puxa mais pra um grafite, pra um cinza, um chumbo, não sei, poderia ser um preto mais forte. E também aqui a minha cor amarela, eu percebi que eu não tinha fechado bem a caneta, então a tinta da ponta secou. Eu espero que tenha sido só a ponta, mesmo que tenha ficado seca, não toda a caneta. Mas acredito que tenha sido só a ponta mesmo, então se usar ela um pouquinho ali, fazer descer mais a tinta, ela volte ao normal, então tem que tomar cuidado e fechar bem a caneta. E uma outra coisa é, como a tinta é a base d'água, você precisa sempre usar uma folha mais resistente, mas se você já assistiu outros vídeos meus aqui no canal, você já sabe sobre isso, então que precisa sempre, para finalizar o lettering, usar uma folha mais grossa, então de 120 ou de 180 gramas. Eu tenho aqui essas canetas, então eu vou fazer uma comparação aqui entre elas. Agora a gente pode então comparar aqui a qualidade da tinta delas. Pode ver que as da Pilot também, a pintura fica super homogênea, são muito boas. Olha, o azul, ele fica ainda mais homogêneo que as canetas aqui, as Tong Fu. O preto, né, sem comentários, porque o preto da Pilot é preto de verdade, não é esse cinza meio escuro. E o verde água aqui também, claro que é um tom um pouquinho diferente, mas é muito boa também. Então, uma comparação ali de caneta cara com caneta barata. E agora, então, eu acho que chegou a hora de a gente finalizar o lettering. Então, fiz aqui um teste de cores, eu escolhi essas 4 para finalizar o lettering, e é sempre importante, quando a gente vai fazer um lettering colorido, fazer esse teste com as canetas antes de começar a pintar o lettering, porque assim a gente vê se elas combinam entre si, se a caneta no papel fica com a cor que a gente queria realmente. Então, sempre antes fazer esse mini teste. Então, o primeiro passo é tirar o excesso da grafite do papel usando a borracha limpa tipos, que é essa borracha aqui molinha. E essa etapa é importante porque se a gente passar a caneta direto por cima aqui do rascunho desse jeito, o pó da grafite pode acabar entrando na ponta da caneta e alterando a cor da caneta. Ou também pode acontecer da gente pintar aqui, deixar o grafite embaixo, aí a caneta ficou por cima do grafite, mas ainda dá pra ver o grafite no fundo e a gente não consegue mais apagar depois que passou a caneta. Então é sempre importante tirar o excesso. E o legal dessa borracha é que ela não apaga todo o rascunho, ela só tira o excesso. Agora eu vou decidir quais palavras vão ficar com quais cores, e eu pensei então fazer o disperse de verde água, o banner de azul, depois escrito dentro de branco. Aí aqui a palavra lado, fiz ela no estilo blocado, chanfrado, então cada pedacinho desses vai ficar de uma cor diferente, então eu vou usar todas elas para fazer a palavra aqui. E aqui embaixo, criativo, talvez laranja. E depois, os detalhes aqui eu vou intercalar, então, fazer eles todos coloridos usando essas 4 cores. Eu acho que talvez o criativo de azul. E aí, o banner de rosa. Eu acho que sim. Depois aqui no meio todas as cores. Então, vai ser isso aí. Vou começar aqui pela Disperse. Então, agora na etapa da finalização, vai com calma, segue o rascunho que você já fez, já planejou todas as letras, não faça mudanças de última hora, pode colocar uma música, um podcast e relaxar nessa etapa. Friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down, obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers against our friends like
Não foi fácil pintar essas letras aqui, porque tinha que ir com muita calma, só encostar a pontinha bem de leve, porque tem os cantos aqui das letras que tem que ser super fino, super delicado, foi difícil. Agora eu vou usar a minha caneta Gelly Roll A10 da Sakura, caneta branca, e eu vou fazer os traços aqui no meio para dividir as cores. A caneta branca aqui, então, ela é o brilho na letra, porque esse estilo de letra é como se ela fosse chanfrada assim, então como se fosse tudo triângulos. Então essa parte branca é a parte do topo, onde tá batendo a luz, tá dando brilho pra letra. Olha só a diferença do L, do A pro D e o O. Faz toda a diferença a caneta branca. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you, of you, of you, of you, of you, of you, of you. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, but I cannot. I shoot in the dark. Já terminei todo o lettering, agora eu vou começar a fazer essas formas aqui com as cores bem aleatórias. Vou tentar sempre manter, por exemplo, o azul eu usei ele aqui embaixo, então eu vou começar fazendo essa aqui de azul, porque não tem nada de azul aqui na parte de cima do lettering, então eu vou tentar balancear as cores na composição. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. E ficou assim, então, o resultado final do lettering, e eu simplesmente amei. Adorei as cores, adorei a composição, achei que ficou tudo a ver com a frase do lettering. E como eu comentei antes sobre as canetas, elas são ótimas, são muito boas, super pigmentadas, e dá pra criar e testar muitas coisas com elas. Claro que tem alguns defeitos, mas nada nessa vida é perfeito. O melhor de todos é que elas são super em conta, então se você quer comprar as canetas, eu deixei o link aqui embaixo delas na descrição, então você pode acessar ali embaixo. E agora, se você quer continuar aprendendo sobre lettering, eu indico você assistir esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde eu ensino como fazer lettering in vitro.